Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa terça-feira para falar de NFL, porque tivemos o encerramento da semana número 2. A semana 2 já está nos livros de história, já estamos começando a pensar na semana 3, mas agora é hora de recapitular o que aconteceu na vitória do Green Bay Packers sobre o Detroit Lions. Vitória se recuperando daquela desastre na primeira semana, 35-17 para Green Bay lá no Lambeau Field. Temos o que falar também, muitas notícias, que muita gente saiu machucada no final de semana. A gente tem aqui que atualizar a enfermaria. E já faço um convite para você também que nesta quarta-feira vai ter Power Ranking, tá? Vai ter Power Ranking no blog, aqui vai ter pelo menos alguns números e também aquela tradicional sessão ali de perguntas e respostas. Mande sua pergunta, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante essa interação sua e eu gosto muito de responder para trazer mais gente para acompanhar futebol americano. Se você já conhece muito de futebol americano, eu entendo, pode fazer pergunta mais específica, mas você que está chegando agora, não tem vergonha não. Quer perguntar quanto que vale um touchdown? Mande a sua pergunta aqui embaixo que a gente responde no vídeo dessa quarta-feira. Se você está chegando agora no Toque Passa e não conhece o canal, já peço para que você assine o canal aqui. Se você já é das antigas, compartilhe o Toque Passa e todo mundo clica no sininho aqui embaixo para receber notificação assim que o vídeo novo for publicado. Também peço para você largar o like nesse vídeo aqui. Quanto mais você interage com a gente, o canal está crescendo e eu conto com a sua participação. Agradeço demais já e conto com a sua participação para que a gente cresça ainda mais. Então vamos lá, sem tempo a perder, roda a vinheta. Vamos começar aqui com o noticiário, mas já lembrando você, se você está sem tempo, eu quero que você assista o vídeo inteiro, mas se você está sem tempo, quer ir direto para um assunto específico, aqui embaixo na descrição tem lá o capítulo, né? Você pode pular direto para o trecho específico para ouvir do Monday Night, para saber das notícias, então pode ir direto aqui na descrição aqui embaixo. Vamos começar aqui falando sobre o Pete Carroll metendo a boca na NFL com relação às faltas por taunting, né? Taunting é aquela provocação, é você dar aquela cobrada, o trash talk, você fazer uma comemoração na frente do seu adversário, e isso daí não é uma regra nova, essa regra já existia na NFL, só que durante essa off-season a NFL pediu para o pessoal dar uma forçada, ou para a arbitragem dar uma reforçada, fazer um pouquinho mais, ser um pouquinho mais rígido com isso, né? O resultado disso é que em 2 semanas foram 11 flanelas jogadas por taunting, o mesmo número que aconteceu na temporada passada inteira. Muita falta por um lance que é meio besta. A NFL tinha dado um passo atrás na sua rabugentice, na sua chatice, na história da No Fun League, liberando um pouquinho mais as comemorações. Mas agora dá um passo atrás, volta a ser aquela coisa chata de você não poder provocar. Eu acho que faz parte do jogo, e se rolar uma briga por conta da provocação, aí você pune o pessoal que brigou. Brigar não pode. Agora, cara, você faz um lance, é um jogo tão físico, um jogo tão cheio de detalhes, que você é exigido fazer a perfeição, que você consegue fazer um lance perfeito. Às vezes você está ouvindo uma besteirinha aqui durante o jogo inteiro, você faz a jogada, você vira pro cara e faz assim, comemora na frente dele, dá uma resposta ao que ele tinha dito, que às vezes a arbitragem não ouviu, e aí você toma uma flanela por isso. Eu acho uma grande besteira. O Pete Carroll falou que a NFL open a can of worms, né? Que ela tenta resolver um problema e acaba criando um problema ainda maior, e eu acho que é isso com certeza, tá? Eu acho que a NFL tem que largar a mão dessa besteira, falar para os caras voltarem atrás um pouquinho, não serem tão rígidos, porque é parte do jogo, a torcida gosta disso, todo mundo gosta. E acho que até é legal porque o cara às vezes faz isso aí. Vamos lembrar aqui dos Chiefs contra o Tampa Bay Buccaneers, vai lá, faz a gracinha aqui, depois lá na frente toma a gracinha de volta num outro momento. É isso aí, tá? Provocação tá válida. Eu acho uma besteira da NFL tentar proibir isso. Agora vamos para enfermaria, falar dos jogadores que se machucaram no final de semana. Fiz um tweet lá falando do Carson Wentz, que falei que os Colts queriam um quarterback para substituir o Andrew Luck e conseguiram um igualzinho, tão podre igual. A pessoa, pegou pesado, não sei o que, mas o Carson Wentz pede isso, né? Ele saiu machucado na partida contra os Rams, não conseguiu terminar aquele jogo, tinha um problema no tornozelo, parece que deu um entorse no tornozelo. E aí a notícia que saiu é que ele tem entorse nos 2 tornozelos, não sabe a condição dele para o final de semana, quando os Colts têm uma partida importantíssima contra o Tennessee Titans. Titans que está 1-1, a equipe dos Colts está 0-2, ou seja, se vencer os Titans, todo mundo fica 1-2 e a briga está muito aberta na AFC Sul. É um jogo muito importante e você não sabe se vai poder contar com Carson Wentz, que tem um longo histórico de contusões, tá? É ruim falar isso porque é um cara que dentro de campo não existe dúvidas de que ele é um bom quarterback, que é um cara que sabe jogar, que tem visão, que sabe fazer leitura, que sabe passar muito bem, só que você não sabe quando vai poder contar com ele. Desde aquela lesão lá
pelos Eagles quando ele machucou o joelho e ficou de fora, perdeu os playoffs e o Nick Foles apareceu para ganhar o Super Bowl. Desde lá é uma conjunção de lesões e eu não sei qual que é o ponto que dá para responder, qual que é o momento que você fala assim, talvez se ele ficar fora um tempinho, ele vai se recuperar mais. Não acho mais isso, porque ele já fez alguns tratamentos especiais e não resolve. É uma lesão atrás da outra e é muito complicado. E aí pode ser que eles tenham, a equipe dos Colts tenha que contar com o Jacob Eason na partida contra contra os Titans, que, vamos lá, né? Não dá para confiar no Jacob Eason. Lá em Miami, day to day pro Tua Tagovailoa, ele que tomou uma pancada logo no comecinho do jogo contra os Bills, tinha um problema na costela e agora está sendo considerado dia a dia, segundo o Brian Flores. Tem um jogo importante também no final de semana. Ela vai pegar a equipe do Las Vegas Raiders fora de casa, um jogo difícil, os Raiders empolgados, embalados com 2-0, e se perder o jogo começa a ficar uma situação mais complicada, porque tomou uma lavada do rival de divisão, tá 1-1, todo mundo tá empatado 1-1 ali, mas pode ficar para trás, né? A briga pode ficar complicada. Tudo bem, acho que tem uma situação de quarterback em reserva que é melhor lá em Miami, porque é o Jacob Brissett, um cara que poderia estar em Indianápolis, né? Mas o Jacob Brissett não é de todo ruim. Ele não fez uma grande partida contra os Bills, mas ninguém dos Dolphins fez uma grande partida contra os Bills. Só que é um quarterback melhor do que o Jacob Eason, tá? O Brissett tem uma experiência e tem uma qualidade, pode conseguir alguma coisa. Outro jogador que saiu machucado no final de semana foi o Tyrod Taylor, quarterback da equipe dos Texans, e aqui a gente tem duas notícias, né? Então, tem uma incerteza com relação ao Tyrod Taylor, talvez o Dave Mills seja o quarterback nesta quinta-feira já, jogo importante, jogo de semana curta, contra os Panthers, Panthers 2-0, a equipe dos Texans está 1-1. E aí veio a notícia, será que o Deshaun Watson pode voltar, né? E aí o técnico, o David Culley, descartou qualquer possibilidade do Deshaun Watson jogar. E para mim parece que é chover no molhado. Parece uma situação meio óbvia que não teria o Deshaun Watson em campo, porque o Watson não está fora porque o Tyrod Taylor ganhou a posição de quarterback por ter jogado melhor no training camp. Ele está fora por uma situação totalmente aleatória, que é o problema jurídico que ele está. Primeiro que ele falou que ele não queria jogar mais nos Texans e depois eles não puderam trocar o jogador porque ele está podendo ser preso. E é uma situação que ainda é muito complicada aqui porque os Texans, não deve rolar julgamento, a situação dele legal não deve ser resolvida antes do fim do período de trocas, então os Texans vão ter que carregar esse problema o tempo inteiro, durante a temporada inteira, uma situação que a NFL poderia ter resolvido, ajudando até os Texans, colocando ele na exemption list, ele podia ter ficado com uma suspensão preventiva, afasta o cara, dá uma vaguinha a mais para a equipe dos Texans no seu roster, facilita a situação para a equipe do Houston Texans. Neste momento é só para ter que ficar explicando o que está acontecendo com o cara. Agora sim, vamos falar do Monday Night Football, vitória da equipe do Green Bay Packers, 35-17, deixando para trás aquela lavada tomada na estreia, aquele jogo totalmente atípico, né, do Saints, perdeu por 38-3, um jogo que nada deu certo, um jogo muito ruim, e, bom, venceu. O que é importante era isso, se recuperar. Se perdesse para os Lions no Monday Night, jogando no Lambeau Field, aí era para começar a pensar no ano que vem, porque não tinha o que falar dessa equipe dos Packers. Mas a gente tem alguns pontos para falar, e para começar, eu vou falar da defesa da equipe do Green Bay Packers. Foram 7 touchdowns concedidos aos adversários em 6 quartos nessa temporada. O primeiro tempo da equipe do Green Bay Packers foi ruim de novo, principalmente defensivamente, já coloca pressão sobre o Joe Barry, que é o novo coordenador defensivo. Não pode sofrer desse jeito, tá? Você percebia que estava muito desligado. O primeiro touchdown da equipe dos Lions tem uma trombada, os jogadores da defesa dos Packers não sabem, sabe quando você tem 2 recebedores que cruzam a rota e aí os defensores ficaram assim, e aí, eu sigo acompanhando o que eu estava, eu faço uma marcação homem-homem ou é zona e cada um fica no seu setor e troca o recebedor que eu estava marcando? Ficou naquela decisão, os dois pararam no meio, os caras estavam livres ali na ponta e receberam o passo para touchdown.
Um belo primeiro drive da equipe dos Lions. A gente tem que destacar também que a equipe dos Lions tá fazendo um trabalho decente, tá? É um time ruim, para mim vai ser a pior equipe, vai ter a primeira escolha no próximo draft, mas é um time menos ruim de se assistir do que nos anos anteriores, por incrível que pareça. É um time que foi legal, o primeiro tempo dos caras foi muito bom, o ataque foi muito interessante. Primeiro tempo dos Lions, eles conseguiram 197 jardas. O Jared Goff, não sei se tirou aquela pressão por jogar estão jogando no Los Angeles Rams, um time que está brigando por Super Bowl, o cara tem que corresponder, tem que fazer aquilo. Ele não é tão bom assim, ele tá ouvindo tudo que o McVay fala. Não sei se tá rolando isso aí. Ele tá solto, ele tá tranquilo. Ele fez um bom primeiro tempo, com boas conexões. Gostei muito do jogador, o Quintez Cephus. Pode ser um jogador aí, um recebedor interessante. A gente tem que ficar de olho no jogador, porque ele fez uma bela partida contra o Green Bay Packers. Poderia ter feito uma recepção maravilhosa, buscando com uma mão lá o Odell Beckham, e quase trouxe para conseguir fazer o touchdown já no segundo tempo, acho que da partida. Então, é um cara interessante. No finalzinho do primeiro tempo, que aí acabou chutando o field goal, mas ele poderia ter marcado um touchdown maravilhoso. Mas foi um jogo interessante, tá? Pelo menos o primeiro tempo da equipe dos Lions. No segundo tempo, o time derreteu completamente. Chegou a chuva e parece que o ataque dos Lions era feito de açúcar, porque foi embora. Alguns ajustes interessantes da defesa dos Packers, conseguindo parar ali algumas jogadas, mas principalmente diarreia mental, usando um português claro aqui, do Jared Goff, que cometeu 2 fumbles, acabou perdendo teve uma interceptação também. Segundo tempo muito, muito ruim mesmo, completamente destoou totalmente do que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo conseguiu fazer 17 pontos, no segundo tempo passou zerado e tentou 2 conversões de quarta descida, não conseguiu nenhuma. Enfim, os Lions foram um desastre no segundo tempo, méritos também na defesa dos Packers, mas eu vi mais problemas nesse ataque dos Lions na segunda etapa. Parece que é um time que não acredita que, tô até ganhando, só aí eu fui pro intervalo ganhando de 17-14, aí começa o segundo tempo, tem um touchdown dos Packers, vai para 21-17, eles chegam numa situação que poderia até chutar um field goal, reduzir para 1 ponto ali, tentam a quarta descida, não conseguem essa quarta descida, e dali por diante o time degringolou, o time não conseguiu fazer mais absolutamente nada. Muitas faltas também, 9 faltas para 78 jardas. Então, os Lions estão sendo ruins como a gente esperava que fosse, mas pelo menos é um time mais divertido. Agora vamos falar de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers que terminou com ótimos números aqui, né? Foi 22 de 27, 255 jardas, 4 passos para touchdown, rate de 145.6. Não foi uma partida de encher os olhos, mas sem sombra de dúvidas é muito mais um nível Aaron Rodgers do que aconteceu na primeira semana. Tá? 4 passos para touchdown. 3 passos para touchdown foram para o Aaron Jones, que entrou na história da franquia aqui, porque ele é o primeiro running back da equipe a conseguir receber 3 passos para touchdown e correr para outro. Ele teve 4 touchdowns nessa noite. Quem tinha um Aaron Jones no Fantasy, forrou amigo, porque ele foi muito bem mesmo. Os números dele... recebendo o passe, ele recebeu 6 passes de 6 targets, 48 jardas e ainda correu 17 carregadas para 67 jardas, 1 touchdown, 4 touchdowns no total, maravilhoso. Conexão do Aaron Rodgers com Devonta Adams, muito boa de novo. Foram 9 passes lançados em direção ao Devonta Adams, 8 recepções, 121 jardas e gostei também da conexão, voltando ali, do Aaron Rodgers com o Tonyan, né? O tight end, que foi alvo aí 3 vezes, recebeu 3 vezes a bola, 52 jardas, e foi ele o autor do outro touchdown, o outro passe para touchdown dos 4 do Aaron Rodgers na noite. O 4 foi do Tonyan. Muito boa vitória dos Packers, muito boa vitória, mas, claro, dá uma resposta para o que aconteceu na primeira semana. A gente tinha dúvidas porque os Saints acabaram tomando uma sova da equipe dos Panthers no final de semana, então aquela dúvida, será que os Panthers são tão bons assim, ou será que os Packers são tão ruins? No fim, acho que foi a tempestade perfeita mesmo, aquela volta de temporada, como eu falei, talvez a off-season ali
conturbada tenha deixado a equipe dos Packers um pouquinho sonolenta nesse começo, talvez demore para engrenar, né, nesse começo de temporada, e tenha feito um primeiro jogo num ritmo de pré-temporada muito grande contra os Saints. Os Saints estavam ligadões e os Packers mal. A defesa ainda precisa de ajuste na defesa dos Packers, com toda certeza, mas já dá uma resposta. Acho que a prova dos 9 vai ficar para a semana que vem. Tem mais um prime time para a equipe dos Packers. Vai jogar o Sunday Night Football lá em São Francisco contra os 49ers. Um time que está sofrendo em sua secundária. Então pode ser uma presa fácil pro Aaron Rodgers, que vai tomar pressão, porque pelo menos a parte da frente da defesa dos 49ers é boa, a secundária é ruim. E vai encarar um ataque que tem potencial, não está conseguindo desenvolver esse potencial. Foi muito mal no final de semana, mas a defesa vai ser testada de novo contra um ataque com muito potencial. Acho que a gente vai conseguir ter uma noção realmente do tamanho da briga, por onde vai brigar a equipe do Green Bay Packers. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aí o seu comentário, a gente volta nessa quarta-feira. Aquele abraço!